Olá, eu sou Eliane Amaral, uma amiga de Jesus. Estou aqui na sede do Instituto Jesus Cristo, na cidade de São José dos Campos. E estou lendo com vocês essa semana a devocional do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. E hoje, semana 14, terça-feira, e o tema é Olhe em 3 direções. Agora dê o próximo passo. 4. Ao definir seu plano de ação, olhe em 3 direções. Primeiro, olhe para o que o cerca. Alguns psicólogos estão convencidos de que a raiz de todo o problema pessoal está no ambiente. Pela multidão foste feito e pela multidão serás salvo, diz um deles. Isso é um exagero, é claro, mas contém uma verdade. 3 influências determinam o caráter: a herança inata, a herança social e as escolhas pessoais. No âmbito das heranças inata e social, há espaço suficiente para escolher e determinar o próprio caráter. Mas o que cerca o indivíduo o influencia, e muito. Uma estudante afro-americana, cujo irmão estava agindo mal, teve um inchaço nos lábios e nos olhos. Ela pensou que fosse uma alergia alimentar, mas era uma alergia causada pela preocupação e pelo medo. Certa mulher era secretária de 2 irmãos, que estavam em um momento de tensão. Toda noite ela tomava comprimidos para a indigestão. Quando os irmãos se reconciliaram e as tensões diminuíram, a digestão da secretária voltou ao normal. 2. Olhe para o seu passado. Pode haver algo em seu passado, algum choque emocional na infância, algum medo que tenha se infiltrado no subconsciente e ali permanecido. Ali esse medo se agrava. Sente-se relaxado, com a cabeça para trás e os olhos fechados, e deixe sua mente vagar pelo passado, para ver se ela se prende a algum incidente. Cuidadosamente, traga esse trauma à luz, olhe para ele, elimine a dor que ele provoca. Ele não pode mais machucar você. Se for alguma culpa ali enterrada, apresente-a ao amor redentor de Deus. Deus perdoa e lava tudo. Você está livre. 3. Olhe para suas ideias e atitudes do momento. Seus medos podem estar enraizados em um conjunto errado de ideias e atitudes que agora você pratica. Uma mulher distinta chegou a uma crise na vida quando precisou de Deus. A ideia que ela fazia de Deus lhe havia sido imposta por um pregador quando ela era criança. Por isso, ela imaginava um Deus que lançava pessoas no inferno. Quando recorria a Deus com seu medo, ela não conseguia ajuda, pois sua ideia de Deus só gerava mais medo. Uma ideia errada de Deus impede a libertação. A oração do Stanley Jones. Ó Cristo, tira de mim todas as ideias erradas sobre o Senhor, sobre a vida e sobre o futuro. Tu estás limpando minhas ideias e atitudes erradas por meio da sanidade absoluta do teu amor. Tu estás eliminando todos os meus medos. Estou sendo liberto. Eu te agradeço. Amém. E a afirmação do dia: minha alma não navegue em direção ao medo, navegue a todo vapor em direção à fé e navegue pelos mares com Deus. Que assim seja, na minha vida e na sua vida. Interessante que nós já vimos 3 passos. Nós chegamos agora ao 4º passo. E esse 4º passo, ele fala da importância de você criar e definir um plano de ação, que foi o 3º passo. Então, com esse plano definido, você tem 3 direções que você deve seguir. A primeira direção
que o autor fala para nós é para você olhar o que o cerca, olhar o seu ambiente, aonde você está estabelecido, o que está ao seu redor. Você prestar atenção que existe uma herança genética, você nasceu com isso. Existe uma herança social, a questão cultural, os valores que foram passados para você. Todos nós temos isso, nós carregamos isso dentro de nós. E temos as nossas escolhas. E mesmo dentro das nossas heranças genéticas e sociais, nós podemos fazer escolhas. Nós vimos isso na leitura de hoje. É importante você saber que nós temos uma coisa no nosso cérebro chamado neuroplasticidade. Nós podemos criar caminhos neurais novos. Eles não acontecem da noite para o dia, eles precisam ser repetidos diversas vezes. É como uma trilha que você vai abrir na sua mente. Então, você pode olhar o ambiente, perceber o que existe de errado ou aquilo que está causando em você o medo e persistir naquilo que lhe traz saúde. Então, isso faz parte do seu plano de ação e você tem que seguir nessa direção. A segunda direção que o autor nos fala aqui é muito interessante e ele fala: olhe para o seu passado. No Celebrando a Recuperação, a gente chama isso de inventário moral ou inventário honesto. A palavra moral quer dizer honesto. Então, faça um inventário a respeito de si mesmo. Olhe para dentro da sua história de vida. Aqui ele sugere que você recline a sua cabeça, feche os seus olhos e traga o seu passado à sua mente. Nem sempre isso é fácil. Você pode pegar fotografias antigas, olhar essas fotografias. Se você quiser um material que ajude você a olhar para dentro da sua história de vida, sua infância, sua adolescência, sua fase de jovem e adulto, mande um e-mail para o Eliane, para esamaral1969@gmail.com. Eu tenho material que eu posso ajudar e contribuir e oferecer para você nesse sentido, para você conhecer o seu passado. Você precisa olhar. Lembre que você não está mais sozinho. Você tem a presença de Jesus em você e essa presença te ajuda. O texto aqui fala que você não vai ser machucado. Você pode sentir dor, você pode sofrer. E muitas pessoas fogem de olhar para o seu passado com medo da dor. Mas você precisa sentir essa dor. Sinta essa dor, veja onde ela toca em você. E aí você pode expor isso e o medo vai ser lançado fora. Porque Jesus, o perfeito amor, expulsa todo o medo. Então essa é a segunda direção. E a terceira direção que o autor fala para nós é: olhe para as suas ideias e atitudes do momento. A minha pergunta para você é: qual o paradigma que dirige você? Ou quais são as verdades que você acredita e dirige a sua vida? Você vai precisar olhar para os pensamentos que você alimenta. Quais são as suas ideias, o que você tem colocado na sua mente e alimentado isso? O paradigma sempre vai dirigir você. Se você já fez o curso A Vida que Satisfaz, você com certeza já ouviu falar do Josmar e da Marisa, do Renault Clio que o pastor Carlos seguia e ele estava indo na direção errada porque não era o Renault Clio do Josmar. O paradigma é mais ou menos assim: você acredita numa verdade que na verdade não é uma verdade e isso dirige a sua vida. Nós precisamos lembrar que a verdade é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O nosso objetivo é olhar para Jesus. Então, pegue os seus pensamentos, anote esses pensamentos e, à luz da palavra de Deus, diante de Jesus, veja se essas verdades que você acredita de fato são verdades com letra maiúscula. Apresente para Jesus. Na afirmação de hoje, do dia,
o autor finalize: navegue pelos mares com Deus. No dia de hoje, levante as suas velas como numa caravela, coloque as velas e deixe que o sopro do Espírito Santo, que o próprio Deus dirija a sua vida hoje. Navegue na direção que Deus vai conduzir você. Siga essas 3 direções e eu tenho certeza que você vai se livrar do medo, porque é isso que Jesus faz na minha vida e na sua vida. Ele expulsa todo medo. Tenha um bom dia. Deus abençoe muito a sua vida.